Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil, que é uma realização do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Esta noite nós estamos recebendo o Luiz Nessi, que... Boa noite, Luiz. Como é que está? Roberto. Tudo bem, graças a Deus. Luiz é um empresário da área de informática e vem há muito tempo trabalhando nas representações do setor de serviços, ou seja, fazendo uma federação e agora uma confederação nacional de serviços. A área de serviço tem uma importância muito maior do que aquela que normalmente é do nosso conhecimento. Luiz, conta um pouquinho como é que você, que começou na área de informática, uma das primeiras empresas de informática aqui do Brasil, como é que você partiu para montar uma federação na área de serviços? Desde o início, quando nós trabalhávamos na área de informática, nós verificamos que o setor de serviços estava bastante desagregado. Nós, inclusive, criamos o primeiro sindicato das empresas de serviços, que na época se chamava Processamento de Dados, e hoje é o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de São Paulo, onde nós agregamos as empresas de serviços e defendemos o interesse do setor. E esse interesse é muito peculiar. O setor de serviços tem umas atividades da qual a mão de obra é a matéria-prima. E os custos da mão de obra são os mais importantes dentro do custo global do setor de serviço. Então nós temos cacuetes, diria até, diferentes da indústria e do comércio. Nós temos interesses diferentes de defesa. Nós temos interesse em diminuir a carga tributária sobre folha de pagamento, nós temos interesse em diminuir a carga tributária ou melhorar o aspecto de relacionamento com as prefeituras, que é o nosso maior imposto, segundo maior imposto, que é o ISS, diminuindo esse problema e alimentando esperanças de participação nas decisões, tanto do governo estadual, municipal e principalmente do federal na questão tributária e na questão da defesa, do incentivo, da incrementação e da exportação do setor de serviços. O Luiz, dentro desse aspecto que você colocou, da parte da carga tributária sobre o trabalho, ele é um ponto muito importante, porque o grande volume de trabalho, de trabalhadores, ele está exatamente na prestação de serviço. A indústria tem uma parte muito importante de matérias-prima, equipamentos, uma parte relativamente pequena de mão de obra, a agricultura cada vez menos mão de obra, e a grande empregador, na realidade, é a parte de serviços, não é isso, Luiz? É verdade. O setor de serviço, hoje é representado 64% do PIB do brasileiro, é o setor de serviço. Ou seja, de tudo que é produzido no país, 64%, 2/3, é exatamente na área de prestação de serviço. E o outro, 1/3, seria na área de indústria e de agricultura. É isso mesmo? Exatamente. 30% é indústria e 6%, o resto 6% é agricultura. E dentro dos 64%, o comércio representa 10%. Quer dizer, serviços puros, quer dizer, toda atividade de serviço, seja financeiro, seja para a empresa, seja serviço para a família, é 53% do PIB hoje representado. Roberto, eu trouxe aqui uns dados que nós pedimos um estudo para Getúlio Vargas, que fizesse um estudo sobre a posição do setor de serviço no Brasil. Inclusive em comparação com outros países, como é que é o comportamento do setor de serviço no Brasil. Esse estudo não está ainda completo, mas eu tenho alguns dados já importantes para, em primeira mão, divulgar para você e para os teus amigos telespectadores, principalmente os amigos do PNBE, de mostrar como é que o setor de serviços brasileiro se comporta a nível mundial. Por exemplo, a França, Roberto, hoje o setor de serviços representa 76,9% do PIB. Ou seja, quase 80% do PIB francês é a parte de serviço. É a parte de serviço. Sendo que eles têm uma indústria poderosíssima. E agricultura poderosíssima também. Hoje a França praticamente alimenta a Europa, né? Temos a agricultura.
Ela, nos últimos 20 anos, o setor cresceu 11,7%. O Brasil, hoje tem, no ano 2004, representava 64% do PIB, o setor de serviços. Só que ele cresceu muito pouco nos últimos 20 anos. Cresceu apenas 3,6%. O Luiz, dentro disso, você acha que aqui no Brasil, nossa parte de serviços vai poder continuar crescendo e chegar, como na França, a ter tipo 80%? Eu acredito, não só acredito, como é um fato. Nos últimos anos, o setor de serviço tem crescido muito. Inclusive, no ano 2000, onde houve o boom da terceirização, né, houve um acréscimo muito grande na área de serviço e nós tivemos participação direta do setor de serviço ao setor produtivo, cerca de 26%. Né, do PIB era só serviço para o setor produtivo. Então, eu acredito que nós podemos crescer muito mais. Outro aspecto importante de mostrar, Roberto, é que nós, hoje, no aspecto tributário, inclusive, nós sempre fazemos as modificações tributárias baseado no quê? Baseada na indústria ou na agricultura. Nós damos incentivo na exportação, na indústria principalmente, incentivo na exportação na área agrícola, e não há nada que incentive a exportação do setor de serviços. Luiz, nesse aspecto que eu gostaria de saber, porque para nós fica uma coisa um pouco nebulosa. O Brasil, quando negocia na OMC, tem reuniões com os Estados Unidos, com os europeus, Mercosul, sempre se fala de produtos e a área agrícola. A maior reivindicação do Brasil é que existe um subsídio, tanto dos Estados Unidos como da Europa, para a área agrícola. Mas na área de serviço, que representa mais de 60%, isso nunca é mencionado. Quando é que aparece essa distorção, Luiz? Exatamente isso. É até um caso um pouco nebuloso, porque isso não só acontece, essas reivindicações dessas representações do setor de serviços junto à OMC, junto à União Europeia, nas discussões com a União Europeia, até no próprio Mercosul, sempre se fala da indústria e comércio, o problema das alíquotas, o problema do incentivo, o problema de melhorar a exportação, etc. E o setor de serviço, não só aqui no Brasil reclama isso, mas também nos Estados Unidos. Recentemente, anteontem, saiu um artigo num dos grandes jornais americanos, que falava sobre isso aí. Nós estamos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, representa 72% do PIB americano é setor de serviço, e nas negociações internacionais o setor de serviço praticamente é esquecido. Não se discute muito o aspecto do relacionamento de serviços mundiais. E nós estamos discutindo o aspecto apenas de 30% ou 40% do PIB das nações industrializadas. Né? Industrializadas, que a gente ouve, pelo menos em nível mundial, mais avançadas economicamente. Eu acho que está na hora de nós pensarmos mais nos aspectos de relacionamento mundial, nas trocas de comércio, especialmente no setor de serviços, e melhorar esse relacionamento com as regras pré-definidas, porque é os setores que mais vão empregar, estão mais empregando, e é o setor que mais vai ter incentivos, incentivando no aspecto econômico das nações. Então, eu acho que toda reforma, seja ela tributária, nas negociações internacionais, o setor de serviço praticamente é até utilizado ad hoc, né, nas negociações. Até o Brasil está negociando a agricultura e praticamente colocou como moeda de troca no começo era o setor de serviço. Isso ficou claro, né, nas primeiras negociações. Agora está se discutindo mais o aspecto entre agricultura e na área de produtos, de incentivo de produtos. Luiz, será que o que explicaria isso não seria, por exemplo, a grande mobilidade do setor de serviços? Por exemplo, na área onde você é empresário, na área de informática, hoje os americanos estão fazendo muito esse negócio do call center em outros países. É verdade. Então, na Índia tem um volume brutal de pessoas que atendem
exatamente os consumidores americanos e do mundo todo, em um volume brutal de pessoas, apesar das diferenças de horário, disso e aquilo. Não seria mais ou menos por isso, Luiz? É verdade. Quando a gente fala sem indústria o mundo não vive, sem agricultura o mundo não vive, mas hoje em dia nós temos que saber que sem telecomunicações, sem informática o mundo não vive também. Então, nesse aspecto das telecomunicações e informática, o Brasil, por exemplo, pode ser um grande produtor dessa área. E nós temos todas as condições técnicas, e inclusive não só como infraestrutura, mas também de pessoal. Só que nós esbarramos num problema muito sério, Roberto, que é o problema da carga tributária sobre o setor de serviços. Qual é a maior carga tributária sobre o serviços? É sobre folha de pagamento. Então, se nós não temos condições de melhorar essa produtividade nossa interna, diminuindo essa carga tributária, diminuindo os conflitos entre empregado e empregador, com o CLT, etc., nós não vamos conseguir desenvolver o setor de serviços e participar ativamente no progresso e no incentivo da exportação de serviços. Hoje nós somos deficitários no setor de serviços. Nós somos deficitários cerca de 11 bilhões de déficit que nós temos na área de serviços. Quer dizer, nós importamos mais do que nós exportamos na área de serviços. Mas, Luiz, a área de serviços, sendo uma área onde tem os melhores empregos hoje em dia, né, os empregos mais bem remunerados, um maior volume de empregos, por que não foi aproveitada alguma dessas oportunidades, por exemplo, no lançamento do Super Simples, a mudança do Super Simples? O Super Simples atende a pessoal da área de serviços? O Super Simples para o setor de serviços foi um caos, né? Nós tivemos aumento de carga tributária, em vez de diminuição de carga tributária. Por quê? Porque foi pensar, volto a insistir, o pensamento do Super Simples foi baseado na indústria e comércio. E não se preocupou com o problema da carga tributária sobre o setor de serviços, que é onde nós temos a maior influência, que é o INSS. Todas as tabelas do Super Simples, você tem o INSS pago exatamente como se paga hoje. Então você tem benefício no quê? Tem benefício no PIS, no COFINS, no Imposto de Renda, etc., mas não tem benefício no INSS e nem menos no ISS. No caso do setor de serviço, Roberto, piorou inclusive o ISS. Por quê? Porque foi criado praticamente um novo imposto, o ISS progressivo. Hoje o ISS, pela emenda complementar, você tem o ISS incide sobre a atividade precípica que você tem. Se você tem na área de informática, se a prefeitura estabelece um ISS de 2% ou 3%, vale para toda a categoria de informática, né? Agora, no caso do Super Simples, não. Você tem aumento de ISS em função do faturamento. Começa com 2% e vai até 5%. Então, a mesma atividade econômica tem ISS diferenciados. Inclusive, isso foi prejudicial para o setor de serviços. Quer dizer, isso foi realmente, para nós, do setor de serviços, foi um caos, o Super Simples. E a maioria das empresas não conseguiram entrar no Super Simples, é preferível ficar no lucro presumido. Nós estamos fazendo gestões junto ao Congresso. Algumas atividades foram contempladas com a tabela 4, que é a melhor tabela que existe, que pode se enquadrar no Super Simples, onde está embutido o INSS, aí você tem uma certa vantagem, mas as outras tabelas são um caos. Luiz, e em relação ao futuro? Hoje está se falando muito numa reforma tributária. Hoje e nos últimos 20 anos se fala muito numa reforma tributária, problema da guerra fiscal. Provavelmente nós vamos ter, e já existem projetos em discussão sobre isso, como é que vai ser a melhora ou o que vai acontecer com a prestação de serviço nessa nova rodada de mudança tributária? Olha, eu queria alertar